Ela usou sangue de menstruação para simpatia no seu marido. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Magali Santana. Se você não me conhece, já se inscreva no canal, deixe o like. E hoje, pessoal, eu vim trazer aqui um trechinho do podcast do pastor, que ele relata, essa experiência que ele teve aí com uma irmã. Então, pessoal, vamos assistir juntos e depois eu quero saber a sua opinião do que você acha sobre esse assunto. E baseado nessa questão de libertação, sobre o sangue de menstruação é terrível, irmãos. Essa daí é forte, hein? Pastor, terrível. Deus trouxe uma revelação para ele também de uma família. Conta aí, pastor. O pessoal precisa... Porque isso acontece, inclusive, eu tenho um livro que eu trato sobre isso, feitiços culinários, e as pessoas não entendem. Tem muita gente que já praticou essas coisas. Da mulher com o marido, né? Sim. Tem gente assim, ó, aquelas coisas, né? Eu vim pra igreja, eu aceitei a Jesus, eu tô na igreja, mas ainda vivo fazendo simpatias. Sim. Fazendo aquelas crendices, porque a minha avó fazia. Ou... às vezes a pessoa se converteu, mas nunca renunciou. Nunca renunciou. Isso e aí mesmo. fica aquela perseguição. Ela traz essa bagagem, né? Traz uma bagagem cultural, familiar, mas que nós sabemos que a Bíblia contradiz a Bíblia, né? Sim. E uma ocasião, esse caso que o pastor Rogério lembrou, vamos ver se eu lembro, não lembro totalmente, né? Mas, assim, eu lembro de tudo as coisas. Ele lembra, né? Mas assim, foi uma experiência, se foi essa experiência que o senhor me lembrou aqui, de uma família, né, que a gente foi fazer um propósito de oração, a gente estava acompanhando aquela família. Só que a mulher, o que ela fazia? Por praxe dela, por conhecimento que ela tinha da família, coisa dela, o sangue da menstruação que ela tinha todo mês, ela fazia na comida, né, aquela entrega daquele sangue para o marido, né? Sim. Para o quê? Para que viesse ter desejos sexuais, para que viesse ter desejos desenfreados, para que viesse ter todo o conteúdo que vocês possam imaginar, né? De torpe, nada santificado, mas tudo torpe. E aí a gente foi começar a fazer aquele trabalho e quando Deus começa, tem coisas que Deus começa a falar para nós, né? A gente começa a dizer, Senhor, como assim? Como dessa forma? De que forma... Como que essa pessoa pode estar fazendo isso e ninguém está percebendo? Como ninguém percebe? Porque o maligno, irmãos, ele trabalha no sutil, né? Ele não vai vir mostrando quem ele é. Ele não vai fazer coisas para mim e para a sua vida. Realmente, a gente sabendo que ele é, ele já não tem o que esconder. Mas para quem não tem conhecimento, ele não vai demonstrar o que ele é. Então ele usou essa questão da feitiçaria, vamos dizer, familiar daquela conhecimento daquela senhora, daquela mulher, e começou a fazer para o marido dela. Quer dizer, ela pegava o sangue da menstruação dele, fazia na comida dele, e a vida daquele homem começou totalmente a ser definhando saúde, a vida financeira. Em vez de, por um período, a pessoa tem uma certa colheita. Sim. Né? Por um período, a pessoa tem uma certa, vamos dizer, atividade, ação daquela magia, daquela obra que foi feita. Mas ali ela entregava para algumas entidades, e aquelas entidades começaram depois a vir cobrar. Tanto que depois o espírito de loucura entrou naquele homem, né? Sim. Entrou naquele homem, e aquela mulher começou a viver outros casos fora do casamento. Promiscuidade já, né? Promiscuidade, começou a entrar se aprofundar mesmo naquele pecado. E foi quando a gente foi fazer aquele propósito de libertação, algumas semanas, e foi quando Deus permitiu ela se manifestar. E naquela manifestação, o Senhor tinha me dado em sonho também, né? Primeiro um sonho, o Senhor me revelou em sonho. Isso é interessante falar. Tem coisas que Deus vai falar comigo aqui, falar com você aqui. A gente está orando, Deus dá a revelação, Deus dá uma direção. Mas teve casos comigo que Deus me dava estratégias em sonhos. Deus falava a madrugada toda comigo em sonho. Porque Deus falava, é no secreto que eu vou te falar para que o inimigo não saiba. Não vou usar ninguém, é com você, entendeu? Isso Deus já fez muito isso comigo. Sim. Né? Em sonho. E quando Deus me deu em sonho, por que aquele homem, a gente orava, buscava e não mudava, a vida dela também não mudava, aquela pessoa que era só turista de igreja, né? Mas não queria largar o passado, não queria largar o que ela tinha
por praxe. E ela fazia aquela prática daquela todo mês, um determinado data do mês, ela pegava aquele sangue da menstruação e fazia aquilo, aquela obra. Era uma prática dela. Uma prática cultural, dela, da família cultural dela. Para poder amarrar o marido, para fazer o casamento dela, para o marido dar o dinheiro, enfim. Só que no final das contas, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Infelizmente, né? E o espírito de loucura entrou ali naquela casa com aquele homem, com ela também. Olha aí. E aí a gente começou a fazer o trabalho de libertação. E quando o demônio se manifesta, irmãos, tem demônio, há demônios e demônios, né? Há legiões e legiões. Verdade. E determinadas classes de demônios, depois, uma outra hora a gente pode se aprofundar mais, verdade. pastor, um outro. Eles têm autonomia e autonomia de agir de formas diferentes em cada ser humano, né? De cada prática do ser humano. E aquele demônio que agia com aquela prática sexual, teve o demônio que agia na prática do dinheiro, que ela fez aquelas oferendas, né? No casamento dela, na parte sentimental dela. Então, assim, os demônios começaram a falar, teve que falar e teve que jogar para fora tudo aquilo que a prática que ela tinha feito. Depois ela, depois ele, teve aquela libertação, entendeu? Tanto que ele tinha um problema de saúde que no intestino dele, que não tinha cura de jeito nenhum, fez vários, também não tinha diagnóstico, via, estava tudo certo, só que o homem não tinha o funcionamento normal do seu intestino, mas era um demônio que se alojou naquele lugar do corpo dele, de enfermidade, se alojou. Deus fez a libertação, quebrou tudo aquilo. Ela tinha livros de magia, ela tinha livros de ocultismo. Aí tinha que fazer já a libertação. E foi muito tremendo também essa experiência, assim, mas não lembro muito detalhe, mas é isso mesmo. Baseado nisso foi essa questão que dentro da igreja, frequentava turismo de igreja, mas não queria se firmar dentro da igreja, mas não deixar, ouvia a palavra, era revelada, Deus usava os irmãos para falar, mas voltava para casa dela, ela tinha a prática do ocultismo da família dela, e que ela achava que era maior e melhor do que a palavra de Deus. Só, pessoal, que tremendo, né, esse podcast. Isso daí é um alerta, né, para nós mesmos, pessoas que vão na igreja, buscam a palavra do Senhor, louva a Deus em casa, mas ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus. Então, ficar um pé lá no mundo fazendo coisas erradas e um pé na igreja, né? E ficar aí brincando, indo na igreja e indo fazer outras coisas que não deve, né? E acaba aí vendo livros de magia negras, livros aí de simpatias, que a gente acha assim, nossa, uma simpatia é muito simples, não tem nada demais. Mas quando faz uma simpatia, quando faz alguma simpatia que mais simples que for, vai estar dando brecha para o inimigo entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar, fazer a ruaça que for, né? E depois aí só numa libertação. Então, vigiai, orai e buscar, né, a ter intimidade com Deus, para que não caia nessas armadilhas do diabo, né? Então, tenha intimidade com Deus, busque estar na presença de Deus, né? Um relacionamento com Deus real, para não poder cair nessas armadilhas do inimigo, né? E vocês, pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês já fizeram, né, alguma coisa desse tipo, alguma simpatia, né, e depois o Deus, Espírito Santo, veio te alertar, né, porque às vezes a gente faz alguma coisa que a gente acha que não tem nada a ver e é uma simpatia e tá dando legalidade e brechas pro inimigo entrar na casa, na sua vida, né? Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência como essa, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua casa, sua família e sua vida.